E aí, mano, só de boa, eu quero pedir a sua atenção um pouquinho só, cara. Eu quero que você frise aqui nesse negócio aqui rapidinho. Eu quero falar sobre a vida financeira, cara, porque isso é uma coisa que Deus tem falado comigo e eu aprendi coisas que destravou minha vida na área financeira. Por quê? Antes, assim como eu já orei, acredito que mais pessoas já tenham orado também da mesma forma, da mesma causa, falando: Senhor, prepara alguém para poder pagar minhas contas, ou um dinheiro surgir do nada para poder eu conseguir quitar tal dívida e coisa do tipo. E talvez isso daí você não consiga, e você se frustre com isso, esperando que Deus faça algo em relação a isso. E ele não faz, porque isso daí não é uma oração sábia. Não é uma oração sábia você falar assim: Senhor, que o meu gás, ele dure 3 meses, ou que minha conta, ela não corte minha conta. Isso não é sábio fazer, porque sabedoria mesmo é você ser uma pessoa que entende que Deus, ele nos dá condição. Sabedoria você entender que Deus, ele é um Deus rico, um Deus totalmente poderoso, que ele tem muito mais para nos dar, para nos abençoar. A palavra de Deus fala em Isaías 1:19, se nós ouvirmos e obedecermos, sabe, nós comeremos o melhor dessa terra. E às vezes nós ficamos no reino de Deus mendigando, sabe, para poder simplesmente, eu quero um milagre para poder pagar minha conta. E só são coisas que nós mesmos entramos, sabe, coisas que nós mesmos fazemos, como dívidas no caso. E poxa, essas coisas não tem como nós falar assim: Deus vem, faz um milagre e tudo mais. Mas eu quero me embasar num texto, cara, que eu estava lendo pela manhã hoje, e eu achei forte demais isso, e eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus fala em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, o seguinte: que apareceu uma viúva para Eliseu, falando assim: Eliseu, o seguinte, o meu marido, ele morreu, ele me deixou cheio de dívida. E aí Eliseu fala assim: é o seguinte, o que você tem na sua casa? E a mulher fala assim: eu tenho apenas um pouquinho de azeite. E ele fala bem assim: pega um monte de vasilha, pega um monte de coisa que você tem pega emprestado, e depois vai lá e começa a compartilhar aquele azeite nas outras garrafas. E assim fez, a mulher fez. Ela foi lá, catou um monte de vasilha e começou a esparramar azeite em um monte de lugar. O sobrenatural de Deus aconteceu ali, sabe por quê? Porque a palavra profética, ela não é simplesmente você esperar que ela aconteça, mas é você se mover de acordo com aquilo que foi profetizado. Não adianta você falar assim: olha, você vai ser um grande profeta, um grande homem de Deus, e você não se preparar para quando isso chegar. Não tem como isso acontecer. E Eliseu falou para essa mulher o seguinte: vai lá e derrame o azeite nas outras vasilhas, vai fazendo isso. E ela fez, ela se moveu diante daquela palavra profética. Aconteceu o seguinte: aquela mulher, ela juntou um monte de azeite e um monte de vasilha. E aí Eliseu falou o seguinte para ela assim: ó, agora você vai fazer o quê? Você vai vender, e aí você vai pagar todas as suas dívidas. E aí com o restante que sobrar, você vai conseguir sobreviver com o seu filho. E o que eu trago para minha vida nisso hoje? Que eu tenho um princípio comigo que é muito de Deus. Lucas 1:37 fala que não haverá impossível para Deus. Se não haverá impossível para Deus, o possível pertence a mim. Então às vezes eu começo a limitar, sabe, o meu poder de ação a respeito das coisas, porque eu quero mendigar diante de Deus. E essa mulher, ela teve condições de trabalhar para poder pagar as suas dívidas e também para poder sobreviver com seu filho, mas foi diante de um trabalho. Às vezes nós queremos ficar no reino de Deus e nós falamos: Senhor, prepara tal pessoa para poder me abençoar. Não é errado você pedir isso, sabe? Mas só que o mais correto seria você pedir: Senhor, ao invés da minha conta se pagar sozinha, me dê condições para poder pagar. Senhor, me dê condições para poder comprar um outro gás. Senhor, me dê condições para poder desfrutar de um ótimo carro, sabe? E isso é um pedido sábio diante de Deus. Porque como Salomão ele fala, Salomão ele pede para Deus o seguinte: Deus, eu não sei coordenar esse povo, eu não sei dirigir esse pessoal aqui, mas eu só vou te pedir uma coisa: me dê discernimento, cara, para poder trabalhar em função do teu povo. E aí Deus faz o quê? Deus vai lá e abençoa ele com um monte de riqueza, com um monte de coisa. Por quê? Porque aquilo que ele pediu diante de Deus foi algo sábio, cara. Mas aí você fala assim: Lucas, a crise no Brasil tá tão difícil. Eu não tenho trabalho em Mongaguá, não tenho trabalho em Santos, não tenho trabalho em qualquer lugar, no lugar onde você está. E você fala: não tem trabalho. Mas poxa, como não? Como não? Como não tem trabalho, cara? Pera aí, o que tá acontecendo? Pra você não falar que eu sou herege, cara, eu vou te falar o que acontece também. Aquela mulher, ela tinha algo na casa dela. Você deve ter algum talento, você deve ter alguma coisa que você consiga fazer bem. Talvez cuidar de uma criança, talvez fazer uma faxina,
talvez capinar um terreno. Muitas vezes eu capinei terreno. Muitas vezes capinei terreno para poder ter um dinheiro, para poder comer uma pizza com jovens depois no final do culto, ou então para poder sair, para fazer qualquer coisa, capinar jardinzinho das pessoas e pedir ali para poder deixar eu fazer o trabalho, mas trabalhar, ajudar a ser ajudante de pedreiro, muitas vezes. Você tem algum talento, cara, não é possível, você tem. Sabe? Aí fala, mas Lucas, eu não tenho condições, que não sei o que. Cara, eu vou te contar a história de Gideão. Gideão, ele era um cara que ele tava malhando trigo num lagar, cara. Eu não sei se você sabe o que é exatamente isso. Um trigo, ele não se malha num lagar. Um trigo se malha numa eira, que é um lugar espaçoso, com espaço para que tenha ali para que se desenvolva bem o trabalho de malhar o trigo. Mas só que Gideão, ele estava num momento da vida dele tão escasso ali, numa situação tão difícil que o povo estava passando, que ele usa aquilo que ele tinha para poder fazer a renda dele e da família dele, fazer com que a família dele sobrevivesse. O lagar, para você que não sabe, o lagar era um lugar onde prensava uva e prensava azeitona, tanto para fazer vinho como para fazer azeite. Ou seja, Gideão, ele não se limitou, cara, com aquilo que ele tinha, sabe, com o momento, com as circunstâncias, não. Ele usou tudo aquilo que ele tinha em mãos para poder fazer com que a família dele prosperasse, tivesse o que comer e se desse bem naquele momento adverso. Aí eu te pergunto, qual que é a sua desculpa, cara? Esse tempo atrás eu fiz uns mousse em casa lá com a minha mãe, quando eu morava com ela ainda, e eu peguei e falei assim, não, eu vou vender na praia, eu já tenho um trabalho fixo, mas eu falei assim, eu quero saber como que é. E eu fui lá, vendi os mousse em menos de 2 horas. Um mousse, sabe, de 140 ml por R$5, e o pessoal comprando e achando gostoso. Mas, Lucas, não, cara, não tem essa. Quem quer trabalhar dá um jeito. O pessoal da minha igreja lá, os jovens, eles querem ir por um contrato ou quer fazer um congresso, alguma coisa, eles fazem um bolo e vão vender. E aí eu te pergunto, qual que é a tua desculpa para ganhar dinheiro? Qual que é a tua desculpa para poder pagar as tuas contas? Qual que é a tua desculpa para poder ficar se vitimizando, cara, com as coisas que você tá passando? Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar pra vida, porque o nosso Deus, ele é um Deus soberano, cara. Só que enquanto nós ficamos querendo o sobrenatural de Deus, sem fazer o natural que pertence a mim e a você, as coisas jamais vão se mover. E aí você vai querer colocar a culpa, sabe em quem? Você vai querer colocar a culpa em Deus, só que Deus não tem nada a ver com isso, porque você que não está se esforçando. Então a palavra para nós crentes, para você que não é crente também, se esforça, cara. Para de ficar dando desculpinha, falando que não tem trabalho, falando que o Brasil está em crise, sabe? Eu aprendi uma coisa, que os céus não estão em crise, cara. Deus está no controle, nós cremos em milagre. E esse milagre é isso, cara, é se mover diante daquilo que dá para poder fazer. Quando eu não consigo, Deus vai lá e faz. E ainda assim Deus vai lá e abre uma porta para eu poder ir trabalhar. Então, eu espero que essa palavra tenha falado com você e para de ficar com esse negócio de ai meu Deus do céu, só eu sofro nessa vida, todo mundo trabalha, que não sei o que. Não, cara, para com esse negócio. Não é mais tempo para isso. Agora é um tempo de você simplesmente falar assim, Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse, eu vou procurar o que é meu por direito, eu vou procurar. Cara, se nós somos servos de Deus, se nós somos servos de Jesus Cristo, sabe? Se nós somos obedientes à palavra de Deus, por que nós não estamos desfrutando do sobrenatural? Tem alguma coisa de errado, cara. A palavra de Deus fala que se eu atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todo o mandamento que Ele me ordena, cara, as bênçãos do Senhor virão e me alcançarão. Você tá entendendo o que é isso? É ato de obediência. Então que você viva essa palavra e que você desfrute do sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe e fica com Deus.